Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. É hoje dia de Natal, nascimento do menino Jesus. É isso aí, gente. Hoje estamos lançando esse áudio aqui, essa conversa ao pé do rádio, de forma extra e ordinária, nem tão ordinária, porque é dia de Natal. Hoje vocês quebram galho para mim. Prometo não falar um palavrão, prometo não usar nenhuma palavra de baixo calão. Prometo ser um verdadeiro dingombel, dingombel, dingombel para vocês todos. Vindo aqui quebrar essa. Está chovendo praticamente de norte a sul do país, né? Não sei, a região sudeste baixou bem a temperatura, não chegou a nevar, mas tá com a situação bem engraçada. A gente pode falar um pouquinho sobre a data, sobre isso, sobre aquilo, de uma forma assim edificante nesses momentos tão incertos, né? Mas antes de tudo é interessante a gente falar sobre algumas coisas, porque hoje é dia de Natal, mas não é de total desinteresse das pessoas terem acesso a algumas notícias. Como falei, aqui o nosso canal sempre pautou essa Covid. Primeiro é o seguinte, tem link com os livros aqui embaixo, por favor, não esqueça. São livros excelentes, fora do catálogo, fora do circuito. Vocês vão encontrar obras de verdadeiros historiadores, não preocupados em agradar A, B, ou C ou D. E tem um código aí que vocês têm desconto na compra dos livros, tá? Não percam aí. E também, quem ainda não comprou sua camisa, ainda está o mesmo preço, R$ 45 a camisa, com envio para qualquer lugar do Brasil. Não tem problema. Se der prejuízo, deu pra gente. Não tem problema. Você pode comprar sua camisa, a camisa é de excelente qualidade, e já fiz o merchandising do Papai Noel, pronto. E voltando aqui à vaca fria, falar para vocês que nós fomos sempre muito parcimoniosos e respeitosos em relação à pandemia da Covid. Tá? Não caímos na tentação do obscurantismo, não caímos na tentação fácil até de se encaminhar por ela das teorias da conspiração. É um caminho fácil, porque é muita coincidência, inclusive porque esse canal aqui, eu acho que foi o primeiro a falar, há quase 1 ano e meio atrás, que até março de 2021, a economia mundial quebraria e teríamos milhões de mortes. Eu tenho esse vídeo, eu não sei qual é, por favor, me desculpem se alguém viu, se alguém lembra. Eu falei até por continente, por países, quem mais sofreria, quem mais morreria com aquilo ali, era fruto exatamente do choque econômico que nós íamos passar. E eis que veio a Covid-19. E a Covid-19 trouxe a reboque uma boia de salvação. É uma tora que passou boiando no rio e muitos países se afogando, se jogaram de corpo e alma nela. Não estou desmerecendo, nem tirando os riscos da doença. Inclusive uma pessoa que eu conheço, que há 2 anos atrás estive em suas bodas, não me pergunte qual boda, mas Maria do Carmo, esposa do Paulo César, mãe do Alexandre, mãe do Vitor, mãe do Fabrício, faleceu de Covid anteontem. Então a doença é real, é verdadeira. Ela era um pouco mais idosa, mas era uma pessoa que gozava de excelente saúde, uma pessoa de alto astral, e que faleceu como outros que eu conheço aqui. Ou seja, a morte se aproximou mais e mais que da primeira vez. Então não vou simplesmente negar a existência da doença, até porque eu tive. E, por outro lado, vejo, é claro que há uma superexploração da mesma. Por quê? Porque os índices de mortalidade dela são relativamente baixos. E atenção, o tratamento feito na hora certa, no momento exato, tem um índice de cura fenomenal. Como eu falei, eu como leigo, como livre pensante, eu posso falar à vontade
Quem não pode falar, de repente, é alguém que tem um CRM, que tem um CRMV, como meu filho, que tem que ser parcimonioso na hora de falar. Eles têm que ser parcimoniosos nessa hora. Eu não. Eu, como livre pensante, eu posso dizer que eu considero a doença totalmente tratável e curável. Os protocolos é que estão errados. Engraçado que todo mundo questiona, você vai no médico, ele vê, olha, você pode ser que esteja com Covid, mas não podemos testar ainda, porque precisa de 7, 8 dias. E 7, 8 dias, você quando vem e fala assim, olha, deu positivo, parabéns, e você está mal pra caramba. Se você tivesse começado o tratamento há 5 dias atrás, você estava bem. Agora você está fudido, porque a doença evoluiu de forma galopante. Tem uma fase da doença que ela se apresenta como se fosse uma doença autoimune, que é como se fosse uma tempestade pneumônica em que o vírus ataca de uma vez só e simplesmente a pessoa não tem saída. Vai para o respirador e 80% é saco preto. É a verdade, é a realidade. E ela está sendo um pouco mais democrática agora. Ela está atacando várias faixas etárias, não tanto mais como um risco só para comorbidade. Então eu fico assim, estupefato, a palavra que eu mais gosto da língua portuguesa, né, que eu não suporto, mas eu fico estupefato com a situação de que há uma parcimônia muito grande, inclusive um movimento até médico, provocado por médicos coxinhas, vindos de fora, gente recém-formada que não tem um pingo de experiência no campo, não fez residência, não fez nada, absolutamente nada, não fez a clínica geral tão necessária para conhecer o mundo da medicina e já vem defendendo, baseado apenas em teoriazinhas de coisas que vêm de fora para termos parcimônia com o tratamento. Por quê? O tratamento inteiro mais pesado que existe da Covid, ela tem um índice, apresenta um índice de letalidade pela intoxicação medicamentosa de praticamente 0. Se você dobrar aquelas doses ali, a pessoa ainda não está correndo risco. Então há um lapso muito grande entre a identificação da doença. Estão apostando tudo. Os médicos deixaram de ser médicos. Eles são simplesmente protocoladores de um teste que qualquer sujeito que saiba ler sabe ler. Olha aqui, olha, estou com Covid. Eu quero ir num médico, num clínico que olhe para mim e fale assim, não tenho exame nenhum para fazer, mas você com 99% de certeza está com Covid. Começa o tratamento imediatamente. Depois a gente vê de testar isso. É esse médico que eu procuro. Esse médico eu tenho. Não vou citar o nome dele aqui, já citei algumas vezes. É meu médico particular. É assim. Ele assina embaixo. O nome dele é escrito com letras maiúsculas. Ele escreve com letras maiúsculas. Então ele chega ali e fala assim, duvido que você não esteja com Covid. Por quê? Porque o padrão que eu estou tratando, mais de 300, 400, de atender milhares de pessoas todos os meses, milhares todos os meses, que nunca abandonei a clínica geral, nunca abandonei os plantões, nunca larguei o campo de trabalho, o campo de batalha, pelo conforto dos consultórios. Tenho meu consultório, mas continuo dedicando 2/3 do meu trabalho a clínica, atendimento popular do povo. Então, posso dizer que isso aqui é Covid. E, independentemente do teste ou não, toma aqui o tratamento. É isso que você precisa ter de um médico. E não alguém que leia um teste positivo e fala assim, agora sim, agora eu vou fazer esse protocolo aqui. Então, eu acho que isso daí é um dos maiores aumentadores da gravidade da situação. O tempo que se perde, que é ouro. E, por outro lado, vemos países inteiros se agarrando a essa boia da Covid. Tem aqui agora, gasto com Covid pelos Estados Unidos já supera o Plano Marshall. Os gastos dos Estados Unidos com a Covid-19 já são maiores que com o Plano Marshall, o programa de ajuda do governo econômico americano aos países da Europa Ocidental depois da Segunda Guerra Mundial. Olha só, até o momento os gastos desta pandemia para os cofres americanos, onde não tem problema, porque eles é que imprimem os dólares, tanto faz, eles só precisam pegar papel em branco e imprimir e dar para os bancos, porque o Federal Reserve é um pool de bancos, foram de 2,9 trilhões de dólares. 2,9 trilhões de dólares. Dá um PIB e meio do Brasil, quase 2 PIBs do Brasil. Equivale a 14,5 do PIB americano.
O Plano Marshall custou aos norte-americanos 154 bilhões em valores atualizados pela inflação. Mas se você for pelo PIB, 5,2% do PIB daquela época. Isso quer dizer que os Estados Unidos estão usando essa tragédia como uma boia de salvação para a sua economia. Tá? Isso é para vocês terem noção do que vem por aí. Do que eles estão fazendo. Eles estão se segurando nisso com unhas e dentes. Tá? Por sua vez, a Coronavac na Turquia alcançou 91% de eficiência. E estão aqui querendo dizer que a de São Paulo, a Coronavac de São Paulo, que todas elas são associações com o laboratório Sinovac da China, ainda não alcançou 90%. Teve um boato aí, um factoide, que seria de 50%, e pela própria característica da vacina, pela estrutura da vacina, é uma vacina que eu, se fosse tomar, tomaria, sem medo algum. Não vou fazer teoria da conspiração, porque senão eu vou voltar aos tempos de Oswaldo Cruz e vou voltar aos meus tempos de bancos escolares, quando eu olhava ali na história, com 10 anos de idade, o que aconteceu na vacina obrigatória, e me perguntava como é que o povo poderia ser tão ignorante naquela época. Como o povo... Os argumentos são praticamente os mesmos. Tem gente levando dinheiro, tudo aleatório. Tudo. Aleatório. De todas as formas. Então, a peste existe, a praga existe. Ela é de fácil cura? Por enquanto é. Não é. Eu tive, meu filho teve, meu sobrinho teve, minha ex-esposa teve, todos eles se tratando numa boa, tranquilamente. Diagnóstico precoce, tratamento precoce, e você consegue simplesmente passar por uma pneumonia pesada, ruim, que, como toda doença, é extremamente desconfortável. Ela existe. Nos termos que está aí, não sei. A abordagem é a mais eficiente? Não. Não, eu boto embaixo e eu assino. Não. Sei que isso não é um assunto assim para a gente tratar no Natal, né? Mas a gente tem que falar sobre isso tudo. E na mesma linha, eu recebo aqui, eu gosto de falar com vocês as coisas que eu recebo, né? Uma série de críticas à caserna. Tipo, não sei de onde foi tirada essa nota, a nota é um print, né? Tá? Itaipu segue como um grande cabide. A estatal tem uma folha de pagamento de 630 milhões. O general Luna, por exemplo, levou para a sede da empresa em Foz do Iguaçu uma série de militares amigos, como o general Eduardo Garrido, que por sua vez levou para a empresa sua mulher, Adriana Garrido. A história não é bem essa, não. Tem mais negócio nessa história, mas tudo bem. Desde os tempos, a mamata dos militares, eu recebi 2, do meu amigo Cláudio. Não foi ele que criou, foi ele que passou. Um abraço para você, Cláudio. Não é o Cláudio daqui, não, é outro Cláudio. É Cláudio, irmão do Júnior Negão, da seleção brasileira de futebol de areia, campeão mundial de futebol de areia. Tá? Desde os tempos do general Geisel, que encheu a Petrobras de militares para abocanhar em gordos salários, agora Bolsonaro faz de Itaipu Binacional uma sinecura para os amigos de farda, encherem seus bolsos com poupudas indenizações. Presidida pelo general Joaquim Silva e Luna, a estatal vai indenizar funcionários que trabalharam aos sábados, incluindo militares que compõem o alto escalão da empresa, entre os quais 6 diretores egressos das Forças Armadas. Cada um vai receber uma remuneração extra de 150 mil, além de 13º e 14º salário. Só os diretores de desarme receberão 875 mil. Além disso, o menor salário em cargo de chefia é de 23 mil. Isso é um escândalo? Num país como o nosso, é um escândalo. É uma vergonha. É um absurdo. E qual a solução disso? Bem, a solução disso é a gente dissecar essa notícia. Isso aqui foi uma notícia recebida de um petista, que passou para ele, e chega a manipular a notícia, que ele pega o conjunto dos vencimentos de todos os militares e soma para criar um negócio. Eu sei como se faz isso, isso é uma técnica. Tá? Isso é uma técnica de desonestidade. Tá? Não que a notícia inteira não seja uma vergonha, pode ser uma vergonha. Só que tem uma coisa, o PT ficou 13 anos no governo, e esses cargos que são de livre nomeação, eram gente do PT que estava lá nomeada nesses cargos.
Aí eu pergunto para vocês, por que é que o PT, em 13 anos de governo, não fez uma faxina nisso aqui? Não fez uma reestruturação disso aqui? Para depois vir aqui dizer que a folha é de 630 milhões? Para dizer aqui que fulano indicou o pai, a mulher e a amiga? A esposa do Chicão, a Celina Schiavon, foi indicada para ser secretária nacional de defesa. O que entende ela de defesa? De ataque ou de meio de campo? E por aí vai. E ela também participava do conselho diretor de 2 estatais. Recebia salário de 3 lugares. Isso é o princípio da moralidade? Cobrar a moralidade dos outros quando nós não a temos, ou tivemos chance de a tê-la e não fizemos uso, é interessante. É muito interessante. E outra coisa, Geisel não encheu a Petrobras, um adendo aqui, porque eu tenho que defender Geisel. Geisel não encheu a Petrobras de militares. Ele colocou militares em postos chaves. Foi Lula que foi dar 50 mil dólares de salário para diretor de negócio, para depois eles roubarem a Petrobras. Eu estou atacando o Lula, eu estou atacando todos. O nepotismo, o oportunismo e tudo isso daí é inerente a quem detém o poder. Por isso que eu falo que a luta no Brasil não é pelo Brasil, é por Brasília. A luta, esse grito agoniado deste petista nessa publicação, nessa manipulação desse dado, manipulação quando ele tenta jogar com os números, tenta somar um número com outro para criar um número maior. Aí vira manipulação, vira desonestidade intelectual. Prova que o PT está doido para voltar ao governo, mas não para eliminar esses cargos, e sim botar o seu pessoal lá. Tá? Como eu falei, me desculpe, mas isso aí o PT teve 13 anos para corrigir. E o que fez foi encher esses buracos com seus amigos. Tá? E como eu falei, o Geisel não encheu a Petrobras de militares entreguistas, não. Ele fez um plano estratégico para a Petrobras, que hoje os governos neoliberais, entre os quais o PT se inclui, destruíram. Tá? No lugar de cada milico desse nomeado pelo Bolsonaro, tinha um petista de carteirinha. Muitos deles sindicalistas. Como uma da alta direção ou presidente da antiga TV Educativa, que era vice-presidente, acho que do Sindicato dos Tecelões do Rio Grande do Sul. Tem tudo a ver, né? Tecelanato com televisão, né? E foi ela que botou o meu amigo José Fernandes para fora da emissora. Caçou o seu programa porque simplesmente o José Fernandes não queria fazer proselitismo político. Ele queria fazer um programa independente sobre direito, sobre tudo isso. Então, a melhor coisa que a gente pode aprender com todas essas lições é que inveja não é moralidade. Tentar tomar o poder sem nenhum projeto, sem nada moralizante, verticalizador, não tem nenhum tipo de cunho moral. Na realidade, é uma briga canhestra por cargos, por nomeações. Quando fazem esses escândalos e mostram todos os milicos que estão indicados, primeiro eu quero dizer que esses cargos não foram inventados por esses militares. Eles são de livre nomeação do presidente da República. E eram nomeados anteriormente pelo Lula e depois pela Dilma. Ninguém eliminou esses cargos. Você teve 13 anos. Como eu falei, em 5 anos, Roosevelt fez uma revolução nos Estados Unidos. Vou botar, olha só, para vocês verem que o negócio não tem a ver com ideologia. Deixa eu mostrar para vocês, vamos pegar 3 personagens isolados e mostrar o que eles fizeram em 6 anos de governo. Hitler, Mussolini, vou pegar 4 exemplos. Hitler, Mussolini, Roosevelt e Stalin. Você pega o seu historiador predileto, ou aquele que bate no peito e diz que é historiador, que na realidade ele não é historiador, ele é um picareta com licenciatura em História e que é incapaz de dissecar a verdade para vocês, e perguntem o que eles... Não estou falando de guerra, não estou falando de ideologia, provando que temos do liberal ao comunista. Nós temos um liberal, nós temos um fascista, nós temos um nazista, que é o fascismo elevado ao cubo, tá? E temos um comunista.
Vejam que o Rubão está fazendo uma comparação equânime entre personagens das mais variadas matizes ideológicas. Ninguém pode me acusar de nada. Estou colocando um americano, estou colocando um italiano, estou colocando um alemão, estou colocando um soviético, um georgiano, um russo. Acompanhem o que era o governo quando eles pegaram e 6 anos depois. Todos eles têm em comum uma coisa. Todos eles promoveram reformas profundas. Nenhum deles fez carta aos americanos, nenhum deles fez carta aos alemães, carta aos italianos, carta ao povo soviético. Todos eles agiram com a força que o Estado tem que agir, cada um com seu peso, cada um com a sua ideologia. Como eu falei, aqui não tem tendência, aqui tem honestidade, coisa que as pessoas têm uma dificuldade muito grande de conviver com ela. O Bolsonaro é terrivelmente, tem um problema terrível de viver com isso, com a verdade. Mas só que o Lula e o PT também. Todo mundo está tendo problema de viver com a verdade, de fazer o meia-culpa, de mostrar os caminhos. Então é muito fácil você chegar aqui e falar assim, o Bolsonaro entupiu. Ele entupiu porque ele pode entupir. Esses cargos são civis. E militares da reserva ou militares da ativa podem ocupá-los. É constitucional, é legal. É moral? É imoral. Mas já era imoral na sua época. E você não falava nada. O Brasil passando por uma crise que nós estamos passando, carregando 57 mil vagabundos de vereadores nas costas, aonde nem 5% se aproveitam, criando estruturas milionárias comprometidas, endividadas, como os entes federativos em mais de 5.700 municípios, criando estruturas carcomidas, pesadas, um judiciário podre, pútrido, um STF que não vale nada, que tem 7 mil funcionários, eu acho, ou eu soube disso, tem 7 mil funcionários, 7 mil funcionários para aqueles 11 parasitas da pior espécie, da pior estirpe. Gente indicada por políticos, uma briga politiqueira, gente que agora está se metendo em tudo. Antes era só da Constituição, você nascia, crescia, vivia, morria, falava de política dia e noite e não lembrava do nome de um ministro do Supremo. Hoje até o gari da esquina sabe recitar os 10 na linha e 1 no gol. Né? Diga-se de passagem, goleiro tem 2 no time, né? Que só não deixa passar as bolas. São ótimos goleiros. Passa tudo, menos as bolas ficam do lado de fora. Tá? Mas isso aí é uma piadinha sem graça. Então é o seguinte, esse daí é o retrato que nós temos. Aí eu pergunto para você, o Lula fez o que quando esteve lá? A tomada de 3 Pinos? A Dilma fez o que lá? Deu razão aos vagabundos que foram para a rua? Até hoje nós estamos fazendo o quê? Aqui o país sendo derretido, sendo vendido por uma quadrilha, o presidente do Brasil se reunindo com o presidente do STF para discutir pauta econômica. Isso é rir, isso é cagar na boca do povo. Mas isso não é diferente do que era. O Gilmar Mendes metia o pé na porta do Lula, botava o dedo na cara e mandava ele fazer o que tinha que fazer, e o Lula aceitava. Foi assim quando o Lula destruiu a agência de inteligência que o delegado Lacerda estava criando. Ele entrou junto com o Demóstenes, aquele ladrão que foi reconduzido ao Ministério Público, se não me engano, ele é do Ministério Público, aquele rato, preso, bandido, foi reconduzido, entrou ele e lá botaram o dedo na cara do Lula e falou assim, acaba com isso amanhã. Porque o cara queria fazer uma super agência vinculada diretamente à presidência da República. Então, gente, por isso que eu vou dar uma grande força para o Geoforça. A partir de janeiro, o Geoforça não vai ser o canal principal, mas vai ser o canal que nós vamos canalizar exatamente essas pautas, essas coisas. O tratamento geopolítico, o tratamento de história, honesto, mostrar como líderes, presidentes, ditadores, inclusive ditadores de vários segmentos, de vários países, conseguiram pujança econômica, sucesso absoluto, usando o princípio da moralidade prática, como a China fez, como a China faz. Como a Rússia fez, como a Rússia faz. A Rússia ainda está entupida de bandidos, mas vá lá e veja os primeiros 6 anos.
Em 9 anos de governo, o Putin multiplicou a renda real do povo da Rússia por 10 aproximadamente. Tirou todo mundo da miséria, investiu em militarismo, investiu em produtos militares, voltou a ser a grande Rússia, líder mundial em tecnologia de ponta, de armamentos, e é isso que mantém a paz lá dentro. Tá? Então é o seguinte, gente, isso daí é para refletir. Amanhã a gente vai ter vídeo, de repente a gente tem até uma live amanhã. Eu não poderia deixar vocês sem um pouco de conteúdo hoje para escutar um pouquinho das coisas. Não se ligue em tudo, não se apavore, mas ao mesmo tempo se previna. Prevenir é melhor do que remediar. E ao primeiro sinal, não duvide. Pegue um protocolo completo, entupa a cara de remédios e depois vamos ver o que dá. Se não for Covid, você não vai morrer disso de jeito nenhum, gente. Um abraço, até amanhã. Feliz Natal para todos. Jingle Bell, Jingle Bell. Um abraço especial para... Não vou citar o nome de ninguém aqui, porque se eu citar o nome de um, vou deixar de citar 10 pessoas e eu vou ser injusto com todo mundo. Tá? Então, vou mandar aqui um abraço, um beijo especial para os meus filhos, Los Gonzalez. Botei os 5 lá no Facebook, uma coisa rara que eu não faço. Coloquei a foto dos meus 5 filhos lá. Tá bom, tá com 130 comentários, quase 400 curtidas, bacana. As pessoas vendo ali os meus 5 filhos, porque eu não exponho família, eu não falo da minha vida em redes sociais, mas eu acho que de vez em quando as pessoas também merecem ver um pouquinho do que a gente é no dia a dia, o nosso cotidiano. É uma gotinha aqui, outra gotinha lá. Então, gente, até amanhã, se Deus quiser, e Ele vai querer.